Você já percebeu Deus fazendo absurdos com você e este absurdo se cumprir? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse itinerário espiritual. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos todos os dias aqui fazendo este caminho com a palavra de Deus. Se você está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Bom, eu quero pegar com vocês a palavra da primeira leitura, que está em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, depois faz do versículo 9 ao 10, depois do 15 ao 22. São vários trechos que a palavra de Deus hoje a igreja uniu para nós, para que possamos meditar. Vamos lá juntos. Abraão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, a aliança entre mim e vós, e a tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Disse Deus também a Abraão: Quanto à tua mulher Sarai, já não chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, também dela te darei um filho. Vou abençoá-la, e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: Será que um homem de 100 anos vai ter um filho, e que aos 90 anos Sara vai dar à luz? Abraão ele se prostra porque ele reconhece uma realidade concreta. Quantas vezes a gente tem que reconhecer uma realidade concreta? Isto daqui não é possível. Temos que ser realistas. Não há como ter realmente um filho com 90 anos. Sara não podia, seu útero era realmente já, como diz, já seco, e isso não era possível. Abraão, então, com 99, o que poderia advir de aí? Porém, a promessa do Senhor era verdadeira. Então Abraão prostra-se porque reconhece a presença, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de compreender como tudo isso se dá. E ele precisava então reformular aquilo que Deus estava dizendo para ele. Algumas vezes chega até nós promessas, a gente vai numa pregação, vai lá numa formação e de repente aquela pessoa que está lá pregando diz: Vocês que estão aqui, Deus está chamando vocês a serem profetas das nações, levarem a palavra de Deus. E você pensa, bom, deve estar falando para todo mundo, exceto para mim, porque eu não tenho nem tempo, para fazer isso, tenho tantas responsabilidades. Deus, ele emite um chamado, ele te coloca uma coisa para que seja realizada. Porém, nós vamos percebendo a realidade, a coisa concreta. Muitas vezes temos que lidar com isso na realidade do nosso trabalho, na realidade lá familiar. Imagine você ser chamado a levar à frente, a ter uma responsabilidade, e você coloca ali já os seus obstáculos. Muitas vezes quando nós pedimos a alguém para assumir uma responsabilidade, a primeira coisa que vai aparecendo são os obstáculos, porque parece não ser possível. E eu tenho em torno de mim várias dessas pessoas que realizam, entre aspas, absurdos, acordam muito cedo para dedicar-se a fazer um texto, para coletar isso, trabalham exaustivamente e para que consigam ali, através daquele trabalho, ajudar outras pessoas. Conheço pessoas que realmente, assim, se você pensar, elas não têm mais tempo, mas elas tiram tempo da onde praticamente não existe para fazer algo, para se colocar a serviço, e você vai vendo os frutos que vão nascendo dali. Por quê? Porque aquela pessoa escutou algo, escutou uma voz. Essa voz pode ter vindo no momento, em um convite, e também tem aqueles que escutam essa voz também no interior, que vai dizendo absurdos. Mas quando você percebe que esse absurdo, de certa forma, é bom, você se lança, porque é pelos frutos que você vai saber se aquilo era realmente de Deus ou não. Lembro uma vez que eu estava indo como voluntário ainda na Fundação Casa, e era a Fundação Casa lá na Vila Maria,
e ela é de frente com a Marginal. Então é um lugar assim difícil, vamos dizer assim, de localização. E é o que aconteceu, todo mundo entrou e eu tive problemas com documentação, é bem burocrático para entrar nas unidades. Eu tive problema com documentação, não permitiram entrar, eu fiquei sozinho do lado de fora. E eu sentei no ponto de ônibus e comecei a rezar, pedindo que Deus pudesse multiplicar, dar força, que pudesse fazer acontecer aquela evangelização através dos meus outros irmãos. Eu senti um chamado, Deus me chamava, ajoelhe agora e entrega esta unidade, entrega as pessoas que estão lá, oferece esse ajoelhar. E eu falava assim, mas Senhor, aqui, carro passando, as coisas em volta, vão achar que eu sou louco. E é interessante quando Deus faz uma proposta para nós, parece loucura, nós até preocupamos o que os outros vão pensar e de repente a gente se lança. Eu comecei a rezar ali. E ali eu comecei a perceber a batalha espiritual, rezando intensamente a segurança que estava na parte da frente da unidade. Até saiu, me ofereceu um café, alguma coisa, acho que ela estava preocupada, afinal de contas estava ajoelhado ali no meio do sol. E aí você percebe depois os resultados. Foi o dia que todos os missionários conseguiram com facilidade entrar no coração daqueles jovens que estavam ali. Que não era uma realidade comum, porque eram jovens com infrações já graves, né? E ali nós percebemos uma força extraordinária de Deus, por um gesto pequenino, mas um gesto pequenino que me custou muito, porque a vaidade, o orgulho, a soberba, tudo isso começa a ser um obstáculo para que aquilo aconteça. Então o que a gente vai percebendo? Vai percebendo uns absurdos que Deus vai nos convidando. Mas nesse absurdo há uma fecundidade. E aqui com Abraão é esta mesma loucura. Porque Sara também está idosa. Então há uma loucura de Deus. E não é à toa que ele vai dizer o seguinte, ele vai voltar-se para Deus e vai falar o seguinte, se ao menos Ismael, que já era o filho dele com a escrava, pudesse viver na tua presença. Deus, porém, disse, na verdade, é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás de Isaque, que com ele estabelecerei minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Ou seja, o filho verdadeiro é Isaque, filho de Sara, mas Sara é velha. Não era aquilo que estava com mais facilidade, porque quando a gente recebe também essas coisas que Deus nos pede, de dar um passo, de ir em encontro de alguém, a gente logo fala, mas olha, veja que é mais fácil fazer ali com aquela pessoa, veja que aquele outro lá vai ter mais facilidade, veja, Senhor, que aqui é mais fácil, como se o Senhor não soubesse os caminhos, como se o Senhor não soubesse as direções que ele tem que dar, mas nós colocamos essas direções em xeque, porque achamos difícil demais. E aí nós vemos as promessas de Deus muitas vezes paralisarem. E Deus aqui é insistente com Abraão, de tal forma que vai dizer ainda para ele, atenda o teu pedido, também a respeito de Ismael, eu o abençoarei e tornarei fecundo e extremamente numerosos. Né? Nós temos todo o Islã que surgiu de Ismael. Será pai de 12 príncipes e farei dela uma grande nação, mas quanto à minha aliança, eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará no ano que vem, por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Deus deixa Abraão agora perplexo, porque era muito além daquilo que ele pensava. Por isso você também, que tem passado por tantos desafios, Deus está te chamando a uma radicalidade. Geralmente, os chamados de Deus nos conduzem a uma vida de maior radicalidade. Dificilmente Deus nos chama a uma vida com menos radicalidade. Com você se escorar, com você se acomodar. Não faz muito parte de Deus essas lógicas. Não estou dizendo que Ele não possa fazer isso, porque tem algumas pessoas que exageram às vezes nas doses, né? Mas, em geral, Deus chama a uma radicalidade. Chama a uma entrega, e às vezes é absurdas. E aí nós vamos nos surpreendendo com este Deus, que pelos frutos você vai reconhecendo a fecundidade daquilo que Ele está te chamando. Quais são os absurdos que Deus já pediu para você? Se você tem alguns absurdos,
Deixa aí nos comentários para que a gente possa ver o que Deus tem pedido a cada um de nós e para que possamos também partilharmos as graças que também alcançamos através desses absurdos de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.